Entrar nesse caso da van, do menininho de 5 anos que ficou dentro da van escolar. A dona da van disse o seguinte, que ela trabalha com isso há mais de 15 anos. A mãe ficou desesperada. Você vai ver na entrevista. Ela disse o seguinte, imagina se essa criança fica dentro da van nesses dias de calor intenso que tem feito em Curitiba. O menino ia morrer lá dentro, sufocado. Mas por sorte, também era um dia frio. O garoto parece que não, né? Mas se você parar para pensar bem, a intensidade do desespero pode provocar algo ainda muito mais grave nessa criança e certamente o trauma é inevitável. E se fosse o teu filho? E se fosse a tua filha? Dá para perceber o quanto isso é grave? Você vai ver comigo agora na reportagem do William Bittar e eu quero que você faça uma reflexão sobre essa história que ela é impressionante. Vamos ver. Eu poderia estar enterrando meu filho pela incompetência dela. Karen é mãe de 2 filhos, uma bebê com 6 meses e um menino de 5 anos de idade. E o drama vivido por um deles deixou toda a família desesperada. Eu comecei a receber mensagens que supostamente era uma denúncia. Essa denúncia era para contar a Karen que o filho dela foi deixado dentro da van escolar, trancado por 40 minutos. Meu filho ficou conta de 40 minutos trancado. É uma dor muito grande. Porque eu tenho o grito dele até hoje. Na minha cabeça eu tento não ficar vendo os vídeos. Eu tento não me pegar nessa parte dessa dor. Mas só em saber que eu poderia ter perdido meu filho. Como já aconteceu em muitos casos. Eu fico imaginando, poderia ter sido pior. Karen contratou o serviço de van escolar recentemente. Procurou referências e profissionais próximos que estivessem perto da casa dela para pegar o filho na creche e levá-lo para casa. Só que na última segunda-feira, o filho dela chegou bem mais tarde em casa. E ela só foi saber o que de fato tinha acontecido no dia seguinte. Isso porque crianças que brincavam próximo de onde a van estava estacionada escutaram os gritos do menino. Essas imagens são da residência que fica ao lado da casa da dona da van. As 2 crianças estão perto do portão, quando de repente escutam os gritos. A mulher que ajudou a socorrer o menino prefere não ser identificada, mas conta os momentos de angústia e o medo da criança. Ele conseguiu abrir o vidro, chorava muito. E na hora que eu vi ele assim, meu coração ele ficou muito apertado, porque ainda bem que aquela criança estava viva, porque ela podia estar morta. Se tivesse um tempo de calor igual está fazendo esses dias, ele poderia estar morto nesse momento. A mãe poderia estar chorando agora de tristeza. Foi pelas redes sociais que ela conseguiu encontrar a Karen para contar o que aconteceu. Terça-feira eu estava contando para o meu irmão, né, do ocorrido, e ela estava atrás da árvore, a mesma, a dona da van, escutando conversa e falou para mim que era mentira, que eu estava inventando, contou para alguns vizinhos também que eu estava inventando, que a criança era sobrinho da monitora, que a monitora tinha deixado a criança dentro da van para ir ao mercado, que a criança estava dormindo. No mesmo momento eu pensei assim, então só porque era sobrinho da monitora ele podia estar morto, não era ninguém, era uma vida. Então foi quando eu fui até o final para conseguir encontrar a mãe, encontrei e vou até o fim com ela. Naquele dia, segundo a Karen, a dona da van escolar levou o menino para casa, mas não contou que o menino foi esquecido, deu outra desculpa para o atraso. Ela disse para minha mãe que teve que parar para abastecer a van, que por isso que demorou. E nesse meio tempo, ela fez toda aquela pressão psicológica, comprando ele com um brinquedo. Karen registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes contra Crianças e Adolescentes. Nós temos 2 áreas envolvidas nisso daí. A área civil, que vai discutir a falha da prestação de serviço dessa empresa, mas é uma falha tão grande que se torna um crime. A pessoa também física que irá responder criminalmente pelo que aconteceu. O filho da Karen tem medo de ir para a escola. E a tragédia, que poderia ser ainda maior, ela quer transformar em um alerta para outras pessoas. Você tem medo, vai desencadeando muito mais coisas, você tem que trabalhar o teu psicológico, você tem que trabalhar o psicológico do teu filho. E eu só quero que a justiça seja feita, para que ela nunca mais, e que ninguém mais faça isso, principalmente com criança.
Meu Deus, esse grito, ele é ouvido com tanta clareza pela câmera, pela vizinha. Então você imagina o tom que esse garoto colocou, o pânico, o pavor que ele exterioriza para conseguir chamar a atenção. Olha o trauma. A mulher que é dona da van, que seria a dona da van, ela também conversou com a gente. Ela deu a versão dela e você vai ouvir agora. Só encrenca da vizinha que manipulou a colega a fazer eu simplesmente de tomar medicação e deixar meu neto aqui nessa casa. E enquanto geralmente eu bato lá, nunca tá, porque a avó tá fazendo o bebê dormir, a avó isso e aquilo. Deixei meu neto e trocar a roupa que eu tinha publicado e levei a criança lá. E daí como a vizinha aqui não se dá comigo, daí ela fez o... Daí ela induziu a guria a dizer que eu esqueci, mas a criança ficou 5 minutos com a minha avó, tenho prova aqui, tenho tacote, tenho tudo. É só inveja da invejosa zoiuda aqui, barraqueira, que eu fiz um BO ontem, já tá tudo em delegacia. Eu faço transporte já há 15 anos, podem ver se eu esqueci alguma criança, é só procurar a linha licença que você vai ver se eu tenho alguma reclamação de alguma coisa. Bom, você ouviu o que disse a dona da van, que diz que há 15 anos trabalha com isso, nunca havia acontecido nada parecido. Ela deu a justificativa dela e você de casa certamente deve estar se questionando. Eu acredito que faltou um pouco mais de direção sobre a justificativa do que aconteceu. E aí ela entra numa outra história, falando de desentendimento entre vizinhos, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente perguntou sobre a criança que estava na van, ao qual ela seria a responsável, e que essa criança ficou lá dentro, esquecida. Então o que a autoridade policial vai fazer a partir de agora? A gente segue acompanhando. E aí tem esses dois lados aí, que você